Clubinho da Fala, meu povo! Há mais ou menos uma semana a gente publicou um vídeo aqui no canal, precisamente no domingo da semana passada, pedindo para todo mundo se acalmar, que tinha rolado um super boato no fórum de fofocas e rumores e teorias da internet, dizendo que talvez The Way não fosse renovada para uma nova temporada, porque os criadores, o Zal e a Brit Marlin, eles tinham recebido uma proposta da Netflix de fazer ou um filme de 2 horas ou uma temporada de 6 episódios para encerrar a história. E eles tinham dito que não daria para você caminhar com a história desse jeito porque tinha ficado muita ponta solta e precisava de muito conteúdo para poder terminar, né, a história de The Way, que tinha sido planejada inicialmente para 5 temporadas. Coincidência ou não, a pessoa que publicou essa fofoca, ou esse furo, ou esse rumor, deletou o rumor do fórum e no dia seguinte foi confirmado pela própria Brit Marlin e pelo Zal no Instagram que The Way havia sido cancelada pela Netflix e, pelo que eles disseram, não tinha sido naquele momento. Que a Brit Marlin começa a mensagem dela no Instagram dizendo quando eu recebi a notícia, então não tinha sido naquele dia que tinha acontecido tudo. Provavelmente eles já sabiam de tudo isso há pelo menos alguns dias ali que a gente imagina. Se por acaso você não viu a postagem da Brit Marlin, que é muito bonita, ela faz umas referências bem legais, principalmente sobre o motivo pelo qual ela escreve sobre ficção científica, o motivo pelo qual ela gosta de sair do básico, sair do chão e viajar literalmente dentro do entretenimento para outros mundos, distopias, imaginações. Eu vou deixar o link do post dela no Instagram aqui na descrição. Eu acho que se você por acaso perdeu, não que algum fã de The Way tenha perdido essa postagem, não tem como. Mas se por acaso você chegou aqui de paraquedas e gosta de The Way, mas não é tão aficionado assim, e perdeu esse conteúdo da Brit Marlin, recomendo muito que você leia, porque esse conteúdo diz muito sobre quem ela é como criadora de conteúdo, literalmente tanto para o cinema quanto para a TV. É muito importante entender quem é a Brit Marlin nesse contexto geral. Depois que teve o anúncio que veio só da Brit e do Zal, a Netflix não se pronunciou sobre isso para informar o cancelamento. Ela só trabalhou na reação, respondendo comentários de fãs nas redes sociais e tudo mais. Depois disso, muito se falou sobre algumas teorias da conspiração. Tem algumas coisas acontecendo pelos bastidores, pelas mãos dos fãs. Tem gente que está fazendo uma petição, que inclusive é de um brasileiro que criou, porque parece que o Brasil é muito intenso nesse tipo de movimento, né? Tipo, não cancelem minha série, já passamos por isso com One Day at a Time, com Sense8, enfim, vários outros conteúdos que nós brasileiros temos orgulho de dizer que recuperamos para a massa de fã mundial, porque a gente é desses. A gente não fica dormindo no ponto, a gente corre atrás do rolê. Eu vou deixar também aqui na descrição, então, o link da petição, que ainda tá rolando. Tem um outro link também de um trabalho que estão fazendo. Eu não sei se eu vou encontrar exatamente agora. Eu vou ver lá no Clubinho The Way, que a galera tava trocando muitos links lá. Inclusive, se você não faz parte do Clubinho The Way, vou deixar também os links aqui na descrição, tanto do Facebook quanto do Telegram. Mas tá rolando também uma vaquinha, parece, dos fãs, para poder incentivar que se produza a 3ª temporada de The Way. Os fãs estão mobilizados. E no meio desse monte de mobilização surgiu uma teoria da conspiração que a gente chegou a comentar na live da semana passada, que a gente fez lá no nosso canal de lives. Não preciso nem dizer, mas link aqui na descrição. A gente chegou a comentar que era uma teoria da galera dizendo que talvez isso fosse uma jogada de marketing da Brit Marlin e do Zal, já que a 2ª temporada termina com a Brit meio que... a Prairie meio que chegando na nossa vida real, em que ela é chamada de Brit Marlin, e que do lado dela o Happy estaria sendo chamado de Jason Isaacs, que é o nome dele aqui na vida real, do ator. Então, como essas pessoas teriam caído na vida real, caído aqui na nossa realidade, na nossa dimensão, essa seria meio que uma justificativa para mensagem que eles publicaram, como se a ficção tivesse acabado ali na 2ª temporada
e por isso a série foi cancelada, e agora a gente vai trabalhar esse conteúdo na nossa realidade. Eu falei na live, vou reiterar aqui nesse vídeo, não acho que eles seriam capazes de fazer esse tipo de coisa de uma forma tão demorada, não acho que eles seriam capazes de brincar desse jeito com os fãs. Agora sim, essa é a minha percepção sobre eles, tá? Sobre a forma que eles encaram o conteúdo. Não acho que isso seria uma parada viável. Inclusive, se eles fizerem isso, isso vai me impressionar e me surpreender bastante. Mas o que eu vim aqui dizer pra vocês é por que a gente ama The Way, sabe? Por que é tão importante essa série na nossa vida, na nossa história, e principalmente por que a gente fica tão chateado com esse cancelamento. Para quem acompanha a gente há muito tempo, vocês sabem que The Way foi o ponto de virada na nossa caminhada aqui no YouTube. Foi o primeiro vídeo que a gente fez sem edição, foi o início de uma grande história da gente aqui no YouTube, foi a série que tocou mais profundamente no nosso coração, que fez com que a gente fizesse a primeira maratochinha aqui no YouTube junto com vocês, em lives. Foi a série que fez com que a gente criasse o primeiro clubinho, que foi o primeiro fandom que a gente criou, que foi o clubinho The Way. É a série que tem uma abertura aqui, que foi a primeira abertura criada por um de vocês para nós. Então ela foi uma série que trouxe muitas primeiras vezes na nossa trajetória de criação de conteúdo. E eu tenho visto alguns fãs de The Way deturpando um pouquinho o sentido do que é ser fã de The Way na internet para lutar a favor de uma nova temporada da série. Vi alguns perfis que são perfis de fandom também de The Way em algumas redes sociais xingando a Netflix, atacando a Netflix, criticando a empresa com palavras bem pesadas e bem desnecessárias, assim como se ela priorizasse alguns conteúdos e outros não, como se fosse uma decisão de cúpula, por exemplo, você ter só 13 Reasons Why na sua mão e The Way na outra, e você fala assim, então The Way a gente joga fora porque a gente só pode fazer uma. Não é assim que funciona. Dentro do mercado de produção existem investidores, existem coproduções. Tanto The Way quanto 13 Reasons Why são séries e outras tantas que a Netflix produz e distribui como original no Brasil, que tem coprodução de outros estúdios. Se parte da coprodução de qualquer conteúdo decidir não caminhar, não continuar com a história, não tem como eles continuarem, não tem como eles assumirem o projeto sozinhos, sendo que eles têm outros tantos projetos que eles fazem de forma independente. Longe de mim defender especificamente a Netflix, tá? Não é nenhum tipo de defesa para a empresa, nem nada disso. Mas eu acho que a gente precisa também colocar a nossa mão na consciência de que, assim como a Prairie falou pro Steve lá na primeira temporada, que ele deveria se acalmar, ouvir mais a voz interior dele, ouvir mais quem ele era internamente e parar de reagir de forma agressiva pro mundo, porque o mundo não tá contra ele, não é pessoal. As coisas que acontecem na vida de todo mundo, as coisas ruins, elas literalmente acontecem na vida de todo mundo. Elas são ruins para 100% da humanidade. Não é porque uma pessoa, por exemplo, está sempre sorrindo, ou tem muito dinheiro na conta, ou está sempre viajando, ou está sempre vestindo coisas incríveis e comendo coisas gostosas, que a vida dela é só felicidade. Todo ser humano tem passagens positivas e negativas nas suas vidas. Então eu acho que a gente tem que pegar um pouquinho das lições de The Way também pra gente, pra entender que a gente precisa se controlar, a gente precisa ter educação, a gente precisa ter respeito pelo próprio, pelo próximo, pelo próprio também, mas pelo próximo. Eu acho que essa é a maior mensagem que The Way trouxe. E se no primeiro obstáculo que é colocado no nosso caminho, um cancelamento de uma série que destruiu a nossa vida, que destruiu o nosso emocional, que fez com que a gente ficasse chateado com uma empresa, se a gente reage de forma agressiva, a gente não assistiu The Way corretamente. Se a gente reage de forma mal educada, a gente não assistiu The Way corretamente. Eu fiquei muito triste na última semana com a quantidade de mensagem que eu vi rolando na internet negativa, com a quantidade de reação negativa que eu vi. Eu acho que como fã de The Way, como pessoa que tentou ao máximo interpretar da melhor forma possível todos os sinais que a Brit Marlin e o Zal tentaram colocar ali naquela história, de que o todo é mais importante do que o singular, sabe? De que a gente junto consegue muito mais do que a gente sozinho.
de que a gente precisa pensar em todo mundo e não apenas no nosso umbigo, na nossa vontade, nos nossos desejos. Essas são mensagens que fluíram tanto na primeira quanto na segunda temporada de The OA. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida. A gente fica triste? Fica. A gente fica decepcionado? Fica. A gente queria mais temporadas de The OA? Claro que sim. A gente está tranquilo e dormindo bem por conta desse cancelamento? Não. Independente do quão idiota isso possa parecer para quem não é fã de The OA. Nós que somos fãs entendemos a falta que vai fazer principalmente um final para essa história. Só que nada disso justifica que a gente seja indelicado, mal educado, ou que a gente não tente entender o outro lado da história também. Da forma que a Brit Marlin falou, o que eu compreendi como fã dela e fã das palavras dela é que existe uma falta de recurso, uma falta de incentivo para determinadas histórias como ficção científica. Porque são histórias que fogem um pouquinho da realidade, ou às vezes muito, e histórias que assustam a maioria das pessoas. Não é todo mundo que curte esse tipo de conteúdo. Agora, séries como 13 Reasons Why, por exemplo, eu acho muito errado colocar no mesmo balaio de The Way e questionar a Netflix do porquê que ela renova uma e cancela a outra. 13 Reasons Why tem muito dinheiro envolvido. É uma série que já foi classificada como uma série necessária para a criação de ideologias para uma nova geração. Você pode não gostar da mesma forma que muita gente não gosta de The Way, mas isso não descaracteriza o conteúdo. Ele não torna um conteúdo que ele não faz, por exemplo, de 13 Reasons Why, um conteúdo que deva ser colocado em comparação com The Way. São estilos diferentes, comunicações diferentes e público-alvos diferentes. Eu acho que a gente tem que sim continuar fazendo petição para The Way voltar. Acho que a gente tem que continuar clamando por The Way, mas utilizando os fundamentos de The Way como base. Com educação, com respeito, sem pensar no nosso próprio umbigo e pensando no todo. Na importância que o entretenimento, as séries, os filmes, os livros têm na vida de todo mundo e não só na nossa. A gente conseguiu com Sense8, a gente conseguiu com One Day at a Time, por que a gente não vai conseguir com The Way? Eu acho que a gente tem que levar mensagens positivas e pensamentos positivos para a gente tentar trazer The Way de volta pra gente. Eu amo The Way porque The Way me ensinou a ser uma pessoa melhor. The Way me ensinou que anjos não precisam ter asas. The Way me ensinou que quando a gente pensa junto, a gente pensa melhor do que quando a gente pensa separado. Mas The Way me ensinou, acima de tudo, de que a gente também faz parte de The Way. E que boa parte daquela história está no nosso dia a dia. E não só na tela de um episódio da Netflix de uma nova temporada de The Way. Então, vamos fazer aqui, sabe? Vamos viver nosso The Way. Vamos deixar a nossa porta aberta para que a gente abra nosso coração e abra nossa mente também para novas histórias, para novos conteúdos que podem ensinar para a gente muito mais também do que The Way ensinou. Se por acaso a gente não conseguir, também tá tudo bem. É isso que eu quero que todo mundo entenda. A gente não tem que se revoltar. A gente tem que continuar amando The Way. E pra galera que tem perguntado muito sobre a maratostinha de The Way, isso deu uma desanimada muito grande na gente, esse cancelamento da série. Boa parte do nosso conteúdo de The Way é baseado em teorias sobre como essa história continuaria. A maratostinha é para isso, para que a gente possa teorizar junto, pensar em caminhos alternativos para a história juntos. E como a gente sabe que não vai ter, a gente ficou tipo, qual o sentido da gente fazer teorias de uma história que não vai ter fim? Vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa da Netflix, alguma coisa da Brit Marlin, alguma coisa do Zal, se eles falam alguma coisa sobre isso, se algum canal se pronuncia, vamos esperar. A gente quer fazer a maratostinha, nem que seja em homenagem a The Way com vocês, mas é porque nesse momento a gente tinha planos para essa maratostinha. E todos esses planos foram destruídos pelo cancelamento da série. E você não cria um plano de conteúdo da noite para o dia que seja bom para a gente compartilhar. A gente está pensando num novo plano, a gente está idealizando uma nova forma de enxergar The Way. Então a gente conta com a paciência de vocês. Por enquanto, assinem a petição. Vamos continuar clamando pelo retorno da série. E a gente coloca novidades para vocês, tanto sobre a maratostinha, sobre a série, nos nossos clubinhos e aqui no YouTube também. Assim é que a gente definiu o que vai fazer.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu precisava fazer esse vídeo antes da gente começar a programação normal de vídeos dessa semana, porque é sempre bom a gente ser muito transparente com o conteúdo que a gente cria. Principalmente com o fandom que tá aí do outro lado de The Way, esperando que a gente fale sobre isso e esperando que a gente se posicione sobre a Maratoshinha também. Eu espero que vocês tenham entendido o nosso lado e compartilhem do nosso amor e da nossa dor por The Way, que nesse momento eles misturam, estão aqui bagunçados no nosso coração, convivendo, coexistindo, amor e dor. Isso é muito The Way. Comenta aí o que você achou desse nosso plano, o que você tá achando da campanha que a galera tá fazendo. Quero saber sua opinião também sobre o cancelamento de The Way. Bora continuar conversando, porque esse assunto não acabou, Netflix. Ainda estamos aqui na pauta de The Way. Beijo! Tenham todos uma ótima semana. A gente se encontra mais tarde com mais um vídeo aqui no canal. Tchau! Clubinho